de comunicação. Eu acho que Vamos falar sim. de comunicação? Comunicação é bom. Comunicação, gente, é a capacidade que muitos casais não têm de conversar. Não tem. E é muito provável que essa incapacidade venha da própria família. Não eram bons dialogadores na época de sozinhos, né? Com os parentes, com os pais e mães. Quando se casa, fica difícil conversar. Então, conversar e como conversar, como dar feedback, é importante ela me falar que eu estou com mau hálito. Porque isso é insustentável em algum grau. É importante eu falar para ela que eu não gosto disso ou daquilo em certas circunstâncias. Porque se a gente não se fala, a gente ninguém vai ter consciência daquilo que incomoda o outro. E as coisas incomodam. E não Chega só uma isso, hora né? que determinada coisa enche o saco. E você tem que dizer, olha, para de fazer isso, porque isso não agrega nada na nossa relação. Agora, como fazer essa comunicação? Então, por quê? O que acontece? As pessoas, muita gente me falou, como que eu converso? Como que eu vou falar isso que eu penso? Eu falei, com a boca. Porque você tem que falar o que você pensa. Porque quando você tiver assim, eu tenho que falar nas entrelinhas, porque senão ele vai vir para cima de mim, já está errado. Uhum. Você tem que falar todas as coisas que você tem para todas as letras, com todas as letras, para que vocês consigam entrar em consenso em relação à questão levantada e, a partir daí, sigam para frente. Porque, se não for dito com todas as letras, começam a se gerar entrelinhas. E as entrelinhas nem sempre são lidas da mesma maneira por um ou por outro. E aí a confusão está estabelecida. E uma das coisas que eu acho que a gente pode explicar bem é como fazer essa comunicação. Evitar adjetivos. Nós vamos falar uma série de características do feedback que um casal tem que dar ao outro. Tem casais que acabam porque um tem chulé e o outro não diz as coisas. Já começa errado no relacionamento de namoro e essa falta de franqueza se perpetua. A gente conversa aqui com casais mais antigos, né, de mais idade, com a mãe da Márcia, com a minha mãe, se percebe que tem coisas que ela nunca conversou com o marido. Porque eram outros tempos, né? Então, porque assim, existem fases do casal, né? E as fases, o modo de conversar e o modo de falar vai mudando. O modo de viver vai mudando. As pessoas se transformam. Você não são mais aquele casal que estava você de noiva e ele de noivo, ou os noivos ou as noivas. O corpo transforma, a mente transforma. Todos os dias a gente se transforma. Então, a maneira de falar vai mudar. Você imagina se eu chegar para o Pavani depois de 22 anos de casado, ai, amorzinho, deixa eu te falar uma coisa. Ele me dá uma porrada no meio da cara. Eu falei, que é isso, tá louca? Não bato, não. Não bato, não. Não bate, jamais bateria. Não, porque ele apanha, né? Se ele fizer isso. Exatamente. Se eu for bater na Márcia, eu vou sair da delegacia do homem. Mas veja, a gente tem que entender que uma relação a dois, essa comunicação será conflituosa às vezes. Sim. Mas ela não pode ser confrontadora e tem que haver o perdão. Como é que eu perdoo? Será que dá para perdoar tudo? Qual o critério para perdoar? Nós vamos falar isso para você. A Márcia saiu com outro homem, eu perdoo ou não? Eu saí com outra mulher, ela me perdoa ou não? O que é o perdão numa relação? Quando você fala assim, jamais, eu não perdoarei, não é assim que a banda toca. O perdão precisa existir na relação. Porque se ele não existe, qualquer casal longevo perdoou coisas complexas de serem perdoadas. E desafiantes. Complexas. Nós vamos ensinar vocês a um pacto que você tem que fazer antes das coisas serem sérias. Então, vai chegar um momento que essa comunicação tem que acontecer, e já aconteceu entre eu e a Márcia, então fala assim, Márcia, vamos lá, hoje é o dia, fala todas as merdas que aconteceu antes de agora. Isso é para quem é solteiro, né? Isso é para quem é solteiro ainda. Mas para quem é casado, se nunca fez, faz agora. Porque é hora de saber. Porque você vai falar tudo. Nós vamos explicar isso lá direitinho, como é que é isso. E aí, nada me surpreenderá depois. Sabe? A pior coisa que eu acho que existe numa relação é você saber por outrem
algo do seu parceiro, da sua parceira. Quando você descobre algo por outrem, porque as coisas, o mundo gira, né, gente? A gente sabe que o mundo gira. Vai chegar, de alguma forma, algumas coisas chegam de alguma forma. O mundo é tão perfeito nesse sentido, ele vai juntar aquele cara que você não sabe que transou com a sua mulher, e ele vai olhar para você com um jeito que não é legal. Então, e aí é legal você saber, não, esse cara já transou com a minha mulher no passado, ela me contou isso, e eu só estou sabendo, não há surpresa mais na história. Porque quando, assim, acho que o que mais estraga a relação é quando você tem surpresas que imagina você estar numa conversa entre amigos e alguém fala alguma coisa, você fala assim, claro, e você não estava sabendo. Acabou. Aí. Esse é o problema do perdão, entendeu? Vamos explicar isso lá. E ó, eu posso lhe assegurar que se você fizer essa regrinha que nós vamos te dar lá, mesmo que você nunca tenha feito, poxa, eu já estou há 20 anos casado, nunca fiz isso. Então é hora de você fazer, porque essa comunicação vai dar uma alavancada na sua. Vai aumentar até o tesão, você vai ver. Vamos lá.